Maria diz não acreditar no que está ouvindo e não sabe nem o que dizer. Armênia pede que diga o que decidiu ou não. A sucateira questiona se está pensando em comprá-la, mas a italiana diz querer a felicidade de seu filho e que ninguém precisa saber. Maria diz que ela está querendo comprá-la, mas Armênia diz ser sincera e quer apenas a felicidade de seu filho, pois ele não a tira da cabeça. Maria diz que ele achará uma boa moça, mas Armênia diz que ela é uma boa moça e conhece tudo na sucata, podendo ajudar em tudo lá. Ela diz que seus filhos não estão preparados para grandes negócios como a do Carmo e a sucata. Ela conta que os acionistas são um ninho de cobras. Maria confirma que ali não há flores para se cheirar e percebe que ela gosta mesmo de seus filhos. Armênia diz adorá-los e pede que pense na proposta. Maria diz gostar de Gerson, pois é muito legal e um grande amigo, mas não o ama. Armênia diz que o amor vem depois e pede que pense com calma, pois não há pressa. Maria diz que será depois, pois sua mãe está esperando para a estreia do La Bodeguita. Armênia pede que a conversa fique somente entre elas e relembra os prós da proposta. Ela se retira. Maria fica pensativa. Sérgio diz que ficará, mas Saldanha insiste. Neiva questiona qual o problema, mas Saldanha diz que resolverá. Neiva diz que ele é seu convidado, e Sérgio diz que ele é seu pai. Saldanha confirma que é seu pai. Neiva diz que não tem tempo de ficar olhando para a cara de ninguém. Todos veem a cena. Sérgio insiste e afirma que ela não tem nome e a chama de vagabunda e desgraçada. Saldanha lhe estapeia, exigindo que respeite a amada. Neiva diz que jamais foi tão ofendida nessa vida. Sérgio diz que ela não deveria se meter com sua família, e Alaide defende a amiga. Neiva corre para a cozinha. O povo se retira. Eunice começa a se lamentar por Sérgio, e o pai a põe para dançar com Jademir para que todos esqueçam. As amigas consolam Neiva. Rafael dança com Eunice. Neiva chora rios. Sérgio diz que voltará, e Saldanha exige que vá embora. Ingrid vê tudo. O pai lhe dá uma bronca gigante e lhe dá um estapeia para aprender a ser gente. Armênia questiona o que é isso, e Ingrid aconselha que não se meta. Lena diz estar com vergonha, e Armênia diz que não quer brigas. Neiva pede que não saia nada na matéria, e Paula diz que ela pode ficar despreocupada. Moreira diz que isso não é nada. Lena diz que já está tudo certo, e Alaide confirma que já foram embora. Neiva questiona o porquê de Saldanha ter feito isso, e Moreira o defende. Alaide aconselha que se cale. Eunice comenta o barraco, e Moreira lhe aplica o corretivo. Saldanha o xinga de cachorro e afirma que jamais comerá novamente em Santana. Sérgio diz querer conhecer melhor essa mulher, e Saldanha diz que ele deve lavar a boca, pois é a mulher que ama. Ele o põe no carro. Edu cumprimenta Jonas e diz que perdeu o sono, contando que falou com Paula para ajudá-lo com Maria do Carmo, mas não obteve o auxílio que precisava. Ele relembra como ela teve coragem de falar várias verdades na sua cara. Jonas questiona o que ela lhe disse. Edu pede que se sente para conversarem, pois está precisando de um amigo. Neiva chega em casa nervosa, e Maria não entende nada. Maria fica sabendo de tudo, e Lena explica a situação toda, afirmando que Saldanha defendeu Neiva do filho. Neiva conta quantos desaforos ouviu. Lena diz que foi horrível, mas afirma que Saldanha não deixou passar. Maria diz que pode ficar com sua mãe, e Neiva agradece a ajuda. Maria diz que a acalmará, e Lena se retira. Neiva diz estar morrendo de vergonha. Edu diz que foi reconhecendo, aos poucos, que estava se apaixonando por Maria do Carmo. Jonas diz que tentou abrir os olhos dele, mas Edu diz que ela estava decidida com a separação, mas precisa ajudá-la, e não sabe como. Ele conta que já tentou falar com ela, mas não foi ouvido. Jonas diz que ela deve ter ficado muito magoada e ferida após tudo que passou. Ele conta que ficou com remorso ao vê-la no caminhão de sucata. Jonas entende o porquê das palavras de Paula terem sido tão certeiras. Edu confirma e relembra as palavras, dizendo querer se amar por algo que dê valor. Jonas relembra que o carro é um sucesso, mas Edu diz estar pagando um preço muito caro. Renato sai do quarto e liga para Ângela, pedindo que mande um telegrama e dita o que deve ser escrito. Geraldo conta que Samira fez em sua casa.
Ingrid fica abismada. Ela afirma que Gino não mentiu para ela ao dizer que tiraria a turca de sua vida. Também relembra que continuará com suas pesquisas. Geraldo a chama para a cama. Ingrid deixa claro que ela é quem manda. Alaide espera que o que aconteceu não atrapalhe tudo. Rafael diz ser uma pena Armênia querer fechar a escola de paraquedismo, pois assim estaria almoçando ali todos os dias. Alaide diz que assim é melhor para não se verem mais. Lena a chama para servir, e elas partem. Rafael diz a Paula que Alaide não quer saber dele. A jornalista diz que eles devem resolver isso. Saulo a chama, e eles partem. Eunice diz que não é mulher de compromisso, mas sim para diversão. Gerson diz que Moreira o matará se souber, mas Nicinha diz que seu pai não tem coragem de nada, insinuando para irem ao porão de sua casa. Gerson diz que isso não é legal, pois a conhece desde criança, mas ela volta a se insinuar. Ela se irrita e desiste. Ela cumprimenta Jorjão e o chama para farrar. Armênia questiona o que ela queria, mas ele desconversa, questionando onde ela estava. Ela diz que foi à cozinha para ver se cozinham bem. Maria pede que não volte para lá, pois explicar sempre é pior, e o povo esquecerá. Neiva duvida que isso aconteça, mas Maria diz que cansarão a língua. Neiva diz ter saudades do tempo em que tinham dinheiro e diz ter vontade de voltar a Portugal para que todos esquecessem. Maria diz que logo terão dinheiro para irem para onde quiserem. Maria vende e compra mais sucata. Ela pensa nas ações e diz que poderia dar uma volta por cima. Maria está pensativa, e a mãe questiona o que ela tem, pois já percebeu que ela está distante e aérea. Maria diz que está preocupada com ela e Saldanha, mas não é só por isso, e conta a proposta de Armênia. Gerson diz que ficaria bastante feliz caso se casasse com Maria do Carmo, pois é a mulher que mais ama depois da mãe. Armênia diz que Maria está sozinha e pode acender uma luz na cabeça dela, pois ele agora é rico. Gino e Geraldo discutem pela sucata. Armênia exige que se calem e pede que se sentem, alegando que o mais velho irá à reunião dos acionistas. Armênia pede que não falem sobre Maria do Carmo e afirma querer Ingrid longe de sua casa. Guida avisa sobre a reunião, e ela parte em direção à sala de reuniões. Neiva diz que ela não pode aceitar isso, pois casará por dinheiro. Maria diz que dessa vez é diferente, pois está sendo comprada, alegando que dará a maior volta por cima se as ações forem suas. Mariana comemora o passeio. Renato relembra que disse que valeria a pena. A esposa está entusiasmada com tudo e o abraça, agradecendo. Eles recebem um telefonema. Renato atende e fica sabendo que chegou o falso telegrama. Mariana espera que não tenha acontecido nada de grave. Laurinha chama por Jonas. O mordomo as cumprimenta, e ela afirma que fará tudo a pulso de ferro. Isabel diz que a viagem foi horrível, e elas o chamam de insuportável. Eles chegam ao hotel. Mariana diz ser um pecado, pois ficaram pouquíssimo tempo na Suíça, questionando se não há ninguém para resolver. Ele afirma que não há e alega que precisam defender o patrimônio. Mariana diz que voltarão, e ele confirma. Eles fazem um check-out. Armênia diz que verificou os balanços e não está gostando, alegando que tem de mudar tudo. Gerson concorda. A mãe o defende, dizendo que logo pegará a prática. Armênia diz que tem de cortar os gastos com secretária, com café, com papel higiênico, e Olegário diz que poderá criar problemas com os empregados, mas ela afirma que acabou a mordomia, alegando que ninguém sairá dali, pois não ficarão sem emprego. Gerson concorda com a mãe. Ela mostra sua lista e pede que leiam com atenção. Gerson passa a lista. Os acionistas ficam chocados. Guida o serve café. Geraldo questiona se a sucata está lucrando. Ela questiona o porquê de querer saber. Ele afirma que será o gerente-geral, mas Gino se irrita. Geraldo adverte, mas a briga recomeça. Guida se retira. Guida conta a discussão dos dois irmãos para Franklin e diz que eles não precisam se preocupar mais com Renato, pois está achando tudo mais divertido. Franklin diz que o matará assim que chegar ao Brasil. Ela fica feliz da vida. Adriana diz que a viagem foi horrível e pede que a deixem em casa primeiro. Também questiona se não seria melhor continuar em Genebra, mas Caio diz que Julian está com dinheiro.
Caio dá as instruções de sua casa ao motorista. Maria escreve. Neiva pede que durmam, pois já está tarde. A filha diz que está terminando a contabilidade e afirma que a máquina deu sempre sorte para seu pai e pode fazer o mesmo para ela. Ela termina. Moreira escuta batidas na porta e sai para atender. Ele cumprimenta Saldanha. Ele pede desculpas e afirma que saiu de casa, questionando se pode ficar ali até criar coragem para falar com Neiva. O quitandeiro fica surpreso. Jonas entrega a correspondência, e Laurinha pede que chame Odete. A madame vê as cartas e abre o envelope. Ela lê e vê que alguém sabe que ela trocou a insulina por glicose e é ameaçada de ir para a cadeia. Ela fica desesperada. Laurinha questiona quem pode estar fazendo isso com ela. Isabel a cumprimenta e questiona se teve alguma má notícia, pois está segurando a carta com tanta preocupação. A madame diz serem contas e mais contas. Isabel diz que isso é bastante desagradável. Jonas diz que pensou que ela dormiria até mais tarde, mas Isabel pede que a sirva rapidamente. Jonas estranha a atitude de Laurinha. O mordomo questiona o que aconteceu com a madame, pois ela está bastante estranha. Isabel diz não saber, mas confirma que ela está estranha e concorda que está abalada por causa da correspondência. Laurinha entra no seu quarto, atordoada, e vai de um lado para o outro, pensando no que fará. Ela relê a carta e questiona quem poderia ter pegado essas ampolas. Ela queima a carta. Ingrid cumprimenta a mãe. Isabel se surpreende por tomarem o café da manhã juntas. Ingrid começa a se servir, pois não precisa da ajuda de Jonas. Isabel se desagrada da conversa, mas a filha defende seus pontos de vista. A mãe se vitimiza e a compara com Adriana. Ingrid diz que não está encalhada e que há 3 pretendentes milionários. Isabel pede que se decida logo, e a filha conta que arrumou um emprego, revelando que será caixa. Isabel prefere a morte, mas Ingrid pede que não desdenhe e diz que trabalhará no La Bodeguita. Ingrid conta a reação de sua mãe, e Alaide acha graça da reação e diz que não pagará muito. Ingrid afirma que o que importa é ganhar e diz ser ótima de soma. Ela confirma que dará certo. Alaide diz que, se o povo não gostar da comida, darão adeus à bodeguita. Moreira comenta quanta gente há na bodeguita e diz que Alaide é bastante esperta. Saldanha diz que não falará com Neiva agora para não atrapalhar a inauguração, deixando-a nervosa. Moreira comenta sobre Sérgio, e Saldanha diz que ele é o caçula e solteiro, sempre foi bastante apegado à mãe. Ele conta que suas filhas não sabem, pois Sérgio não contou, alegando ser uma situação difícil. Ele diz que saiu de casa para não brigar na frente de Lourdes. O quitandeiro questiona se Neiva não continuará o relacionamento, mas Saldanha diz achar difícil, embora tentará. Ângela os cumprimenta e diz que levará tudo para cima. Ela confirma que não houve nenhum problema e que anotou todos os recados. Os dois sobem para o quarto, e ela vai até o escritório. Lá, liga para Jonas avisando do retorno dos pombinhos. Adriana conta que ele deve contar tudo para Mariana. Caio relembra que ela achava Renato um santo, mas ela diz que agora se convenceu do contrário. O Gago diz que sua irmã não acredita nele. A bailarina diz que deve haver uma maneira de provar o verdadeiro lado de Renato e chama Mariana de lunática. Caio diz que Renato é esperto e fez a cabeça dela. Adriana aconselha que ele fale tudo novamente, mas Caio relembra que Renato a proibiu de falar com ele. Adriana relembra o plano de Jonas, dele ficando doente. Caio questiona se funcionará, mas ela confirma. Renato diz que já irá para do Carmo, pois está bastante preocupado. Ele pede que ela pegue a carteira que deixou em cima da comoda. Ela assim faz. Renato diz não querer que ela converse com ninguém, e Ângela diz que assim fará. Renato parte. Adriana reclama por estar de detetive novamente e afirma ser a última vez. Isabel observa a cunhada e questiona o que ela tem, pois está insegura, e diz que pode se abrir com ela. Laurinha diz que está com uma porção de problemas para resolver, e Isabel diz que pode ajudá-la. Laurinha relembra as prestações da viagem para Genebra. Isabel sente dor de cabeça ao pensar nisso e questiona o que foram fazer em Genebra. Laurinha diz que as despesas também são delas. A cunhada diz que ela está lhe passando vibrações negativas e se retira. A madame volta a se preocupar. Ela olha a janela e afirma que não devia ter queimado aquela carta, pois ela ajudaria a investigar algo.
Isabel conta que não havia nada no cofre e que fizeram tudo em vão. Jonas diz que, se ela tivesse confiado nele, teria sido poupada de tudo isso. Ela questiona se ele sabia que o cofre estaria vazio, mas Jonas diz que Maria não poderia ter 300 milhões de dólares. Isabel concorda e afirma que Adriana e Caio viram o dinheiro. O mordomo diz que não dá para acreditar nesses dois, mas ela relembra que o dinheiro deve estar em outro lugar, questionando onde alguém pode esconder 300 milhões de dólares. Jonas continua dizendo que é tudo mentira. Alaide questiona se não virá mais gente, mas Lena acalma, dizendo que crescerão com o tempo, e pede que não sejam gananciosas. Neiva diz que levará a comida de Moreira e Eunice. Alaide comenta o movimento com Ingrid, e ela confirma que aumentará com o tempo. Saldanha atende a porta e dá de cara com Neiva. Neiva diz que trouxe a comida de Moreira, pois fizeram um acordo com ele, e pede que diga que estão servindo mesmo que para os fregueses, pedindo que goste. Também diz que não precisa devolver as embalagens, pois são descartáveis. Saldanha pede que ela não vá embora, mas Neiva diz que não há mais nada para conversar. Ele pede que o ouça, mas ela diz estar atrasada. Também diz que ele já deu todas as explicações que podia e afirma que esse assunto está encerrado. Ele conta que saiu de casa e que está morando ali até poder falar com ela, pois estava criando coragem, mas não poderia imaginar que ela viria até ali. Neiva questiona por Lourdes. Saldanha diz que não podia continuar vivendo daquela forma, mas Neiva pede que ele volte para a esposa, pois não quer ficar com esse peso na consciência. Ele diz querê-la, pois a ama, mas Neiva o rejeita. Ele diz que pedirá o divórcio, mas ela insiste para que ele volte para a mulher e os filhos, alegando que nunca deveria tê-lo posto em sua vida, pois não quer cometer mais erros. Saldanha diz que não quer ficar com Lourdes, pois Neiva é sua mulher de verdade. Neiva diz não querer isso, pois o lugar dele é ao lado da esposa. Ângela comenta a chegada de Adriana. Mariana questiona o que ela tem. Adriana conta que Caio está bastante fraco e não consegue levantar e afirma que deve ser hepatite. Mariana fica desesperada e questiona o que farão. Adriana diz que se casará com Maneco e não pode deixá-lo nessa situação desesperadora. Mariana diz que ajudará seu irmão agora mesmo. Ela diz que não abandonará o irmão e pegará sua bolsa. Ângela entende o plano. Maria diz que ela fez bem e que pode dizer a Edu que não quer nada dele. Paula diz que ela tem direito a esse dinheiro que está sendo oferecido, pois é o ressarcimento. A sucateira diz não querer nada, pois está recebendo ótimas propostas de trabalho, já que entende bastante de negócios. Paula fica feliz da vida, e Maria diz que surpreenderá bastante gente, alegando que só falta uma palavrinha para voltar a ser rainha da sucata. Os filhos reclamam do tratamento que estão recebendo da mãe na sucata. Gino e Geraldo discutem por Ingrid novamente. Gerson relembra que ainda está na jogada. Geraldo diz que ele é apaixonado por Maria, e Gino concorda. Gerson diz que será um sonho que nunca se realizará. Eles partem para o La Bodeguita. Paula fica feliz com tudo isso. Maria diz que entende do assunto de revenda de carro e afirma gostar do que faz, e por isso, não quer nada de seu ex-marido. Paula entende o recado e diz que falará assim como ela diz. Maria a convida para almoçar no La Bodeguita e diz que escreve na máquina os seus negócios, relembrando que era de seu pai e pode lhe dar sorte. Paula diz que já está dando, e partem. Maria diz que estava indo almoçar, e Saldanha diz que precisa conversar com ela. Paula vai na frente para o restaurante. Renato diz que está bastante longe dela, e ela o xinga. Ele afirma que a porá na rua, pois é ele quem manda ali. Renato conta que a reunião semanal dos acionistas acabou de começar e afirma que ela não tem nem Maria do Carmo nem Armênia para ajudá-la. Ela liga para Franklin, avisando que o maldito acabou de chegar. Os acionistas discutem sobre a bolsa de valores. Renato os cumprimenta e pede desculpas, dizendo que se ausentou por problemas particulares. Armênia diz que achou seu brinco e chama Renato de cobra. Ela deixa claro que é a nova presidente. Renato não entende nada. Ela conta que é acionista majoritária, pois as ações de Maria agora são suas. Olegário diz que não tinham outra saída. Renato fica surpreso. Armênia diz que poria o prédio no chão. Renato os chama de idiotas, mas eles mostram quem é que manda.
Ele afirma que esteve fora por problemas particulares e diz que a empresa não terá futuro. Eles afirmam que ela aumentará o faturamento. Armênia aconselha que ele ponha o rabo entre as pernas, mas Renato não aceita trabalhar sob as ordens da amadora. Armênia diz que deixará a empresa muito maior e melhor. Renato se retira irritadíssimo, mas Armênia diz que ele comerá em sua mão. Renato desconta sua raiva nas plantas e afirma que não deixará Armênia na presidência. Guida diz que não contou para não estragar a surpresa e afirma que é mais fácil ele sair dali do que ela. Ele exige que ela saia dali. Ele se retira debochadamente. Ingrid conta que continua com suas pesquisas. Paula conta que terminou com Rafael e que Alaide não resolveu nada. Ingrid diz que o problema é Lena. Edu cumprimenta Lena e Alaide. Ingrid se espanta, mas Paula sabe o motivo. Edu diz que dará certo, pois cairá na boca do povo. Alaide diz que dará certo. Edu diz que se arranja e que conferirá a comida. Ele se aproxima das duas e cumprimenta a prima e a jornalista. Paula diz ter pensado que ele só frequentava restaurante de Jardins, mas ele desmente. Lena conta que até Edu veio provar a comida e questiona o que aconteceu. Neiva desconversa e diz já estar se recuperando. Ela diz que não queria reencontrá-lo e diz amá-lo verdadeiramente. Maria diz entendê-lo e afirma que ele carrega uma cruz pesada, mas sua mãe não o aceitará. Ele questiona o que fará e diz que não pode ficar sem ela, dizendo estar desesperado. Maria pede que ele não deseje a morte da esposa, mas ele diz estar procurando uma saída e questiona o que fará, pois não pode ficar sem Neiva, seu amor. Ele pede ajuda. Mariana diz que isso não se faz, mas Caio diz que ela não viria caso a chamasse. Mariana diz que não é tão imbecil e não acredita que ele esteve em Genebra. Ele confirma, mostrando o passaporte, e ela confirma que foram para um chalé. Caio conta que o cunhado ficou um dia inteiro correndo atrás do dinheiro. Ela questiona que dia é hoje. Ela teima dizendo ser dia 10, mas ele confirma que é dia 11 pelo jornal e afirma que ela não pôde ter ficado 2 dias na cabana, mas ele afirma que ela ficou. Ela fica chocada.